Olá, fisioterapeutas! Olá, acadêmicos de fisioterapia! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fisioverso, o podcast do multiverso da fisioterapia. Como vocês já nos conhecem, trazemos sempre grandes referências da fisioterapia brasileira. Hoje nós teremos uma super profissional da área de fisioterapia dermatofuncional. Tenho certeza que vocês vão adorar o nosso bate-papo aqui, porque é uma super querida e ela tem muitas histórias legais para contar para vocês. Quem fala aqui é o professor João Voaro. Eu sou professor universitário na Unicentro, em Guarapuava, no Paraná. Trabalho com educação financeira também, tenho uma página direcionada a esse tipo de conteúdo, porque, como eu sempre falo, cuidar da nossa saúde financeira também é fundamental. Estamos muito felizes de ter vocês aqui, né, com a gente, mais uma vez, e a Cibele vai dar as boas-vindas para todo mundo. Olá, pessoal! De novo, que alegria tê-los aqui com a gente. Em mais um episódio, aquele episódio que vai de novo mexer um pouquinho, né, com a cabeça da gente, porque a gente vai ter a oportunidade de conhecer uma profissional que chegou muito longe na profissão, né? Uma profissional que hoje tem um renome internacional e acho que foi uma das grandes desbravadoras da fisioterapia dermatofuncional aqui no Brasil. E, além de tudo, né, eu tive a super honra de fazer faculdade com ela, então é um episódio também, né, um pouquinho mais especial, porque é alguém que é também muito próximo a mim, né, a gente tem muitas histórias juntas de longa data. Aqui quem fala com vocês é a Cibele Quinauti. Sou fisioterapeuta neurofuncional, especialista em fisioterapia neurofuncional do adulto e do idoso, e atuo, né, principalmente com neuromodulação, a parte de avaliação e tratamento de dor neuropática, então sempre, né, tento trazer alguns conteúdos interessantes nessa área. Então, né, vamos para o que interessa, mas antes de chamar a nossa super convidada de hoje, que é a doutora Viviane Carrer, roda a nossa vinheta. Seja muito bem-vinda ao Fisioverso, doutora Viviane Carrer. É uma honra estar aqui com vocês, muito obrigada pelo convite, parabenizo já como antecedência, vocês, né, pela essa iniciativa, tenho certeza que está ajudando muito, não só os estudantes de fisioterapia, mas também os curiosos, né, e os profissionais da área. Eu tenho certeza que tem muita informação nova para todo mundo. Já tem uma fã aqui que não perde um videozinho de vocês. Obrigado. Vivi, que alegria ter você aqui com a gente, né? Como eu falei ali no começo, é um episódio mais do que especial, né? Pela nossa proximidade, apesar de estarmos em cidades diferentes, nos vermos bem menos do que a gente gostaria, né? Mas sempre que a gente se encontra é como se, né, a gente estivesse sempre juntas, é uma amiga do coração. E eu queria muito, Vivi, que você, né? Porque assim, como eu conheço um pouquinho de perto, eu sei um pouco da tua trajetória, eu sei o que você é hoje dentro da fisioterapia neurofuncional. Então, a gente vai, claro, né, permear muito bem por toda essa sua trajetória profissional, mas eu queria que você começasse lá do começo. Então, que você contasse para todas as pessoas que estão nos ouvindo quem é a Viviane Carrer, né, de onde você é, né, e contar um pouquinho de como a fisioterapia surgiu na sua vida. Ok, tem muita coisa para contar, né? Então, eu sou dermatofuncional já há bastante tempo, mais de 20 alguns anos no mercado. Mestre em tecnologia. Não coloca assim, tão detalhinho assim, os anos, porque daí a gente entrega a idade, né? Não pode. Mestre em tecnologia em saúde, tentando terminar o doutorado aí, mas estou na luta. Mas além disso, né, sou também nesse meio acadêmico, fiquei 15 anos na PUC,
aí fui um pouquinho na Positivo, dou aula em várias instituições, pós-graduações do Brasil e fora do Brasil também. Então, eu tenho passeado um pouquinho pelos países, vendo mesmo como é a dermato, né, a fisioterapia, mas eu venho lá do interior, lá de Medianeira, que é perto de Foz do Iguaçu. Lá não tinha faculdade, então a gente saía para fazer cursinho e para tentar alguma coisa, né? Algum sonho, tentar realizar seu sonho. Então, lá tem o Cefet, né? Que é o antigo Cefet, que hoje é a UTFPR. Então, eu fiz técnico em alimentos, mas eu não fiz a parte técnica e fiz intercâmbio pelo Rotary para o México. Olha como o mundo dá muitas voltas, né? Fiz intercâmbio e vim para Curitiba fazer cursinho e tentar. Eu queria odonto na época, tentar vestibular. E físio sempre era uma curiosidade, eu achava legal, era uma profissão que estava super em ascensão, porque eu lembro que na UEL tinha fechado acho que 40 para 1, que era uma profissão nova e tinha muita perspectiva de trabalho, de evolução, de crescimento. E eu era curiosa, né? Então, eu fiz vestibular na Federal, não passei por bem pouquinho. Fiz na PUC, só que na PUC eu passei mal no dia da prova. E aí, na Tuiuti, porque só tinha, acho que 2 faculdades de físio, né? Era Tuiuti e PUC. E na Tuiuti, eu tentei físio, porque eu pensei assim, não tô passando, estudei pra caramba, então eu vou fazer físio, eu posso ficar 1 ano e tentar transferir para odonto, que isso na época era permitido. E aí eu fiz, né? Entrei na turma B, a Cibele era na turma A, e a nossa turminha, né, que era muito engraçada. E aí eu fiz, só que eu gostei da físio, comecei a ver várias possibilidades, né? Eu via ortopedia, neuro, outras áreas, e daí eu falei assim, eu gostei, eu não vou querer mais fazer odonto eu só vou mexer com dente e cabeça. E eu gosto de falar, e aí o meu paciente vai ficar com a boca aberta lá, e eu vou só ficar no ouvido dele, e o coitado vai ficar lá, né? Vai te morder. Isso é horrível, né? Eu tenho uma das minhas melhores amigas é dentista, e eu falo para ela, você quer me ver passar raiva? Eu ir com ela. Porque daí ela começa a contar um monte de coisa, me pergunta e eu tô lá, com a boca aberta, quero falar, não consigo. Não, e a gente quer atualizar o assunto e não tem, né? Como é que você tá? Tô bem. Ai, gente, é terrível, né? É terrível. Mas, enfim, eu fiz aí pós Logo que eu me formei, eu tenho certeza que todo mundo tem essa dúvida. O que eu vou fazer da vida? Então, a dermato era uma área que estava começando. Então, eu sempre fui curiosa, isso eu já falei antes. Na faculdade, eu fui fazendo cursos de extensão em outras áreas, para eu poder ver e também para o meu currículo não ficar igual ao de todo mundo, porque qual vai ser meu diferencial, né? A pessoa vai me contratar se o fulano tem o mesmo currículo que eu. E aí eu fui vendo, então eu gostava muito da osteo, eu fiz vários cursos, acho que se eu não fosse para dermato eu ia ser osteopata, mas nada impede que daqui a pouco eu mudar de área e fazer também, porque eu acho que tudo agrega. E aí tinha no Rio de Janeiro, né? Eu fiz a monografia na época, né? Em dermato funcional, que se chamava fisioterapia estética. Avaliei celulite no glúteo da mulherada. Uma das coisas... Eu não ia contar que se era minha paciente, modelo, meu grupo de pesquisa, mas tá tudo certo. Ela não tinha, tá? Daí tinha que fazer a foto do antes e depois. Controle, que era a perfeição. Controle. Isso. E qual era a vantagem que eu já vi de cara, assim, relacionado à área? Não faltou paciente modelo para mim, muito pelo contrário. Enquanto os outros estavam desesperados para procurar paciente modelo ou paciente faltava, as minhas eram assíduas. E ainda tinha fila de espera se deixasse. Só que tinha um problema, né? A dieta do grupo controle sempre complicava a vida.
porque o correto, né, é uma área difícil para a gente fazer pesquisa, porque o governo não tem subsídio, né, porque acaba tendo patologias maiores para investigação, e a dieta do paciente é crucial para o resultado, né? Então, tem coisas que influenciam muito. E aí eu fui para o Rio e voltava uma vez por mês, era fisioterapia estética, então, olha, tinha aula com ele e com o Rinaldo Guirro, que eu já vi que eles passaram por aqui, com a Maria Silvia, né? Eram os precursores mesmo, 100% da dermato. Mas Vivi, qual instituição foi essa pós-graduação? Foi na Castelo Branco. Ah, na Castelo. Lá no Rio, era a única que tinha. E aí, isso foi 2001, tá? A gente se formou em 2000, né? Se a formatura foi 2001 já estava fazendo a pós no Rio. E aí eu arrumei um trabalho numa clínica de trauma ortopedia e dermato, era tudo junto, né? Era fisioterapia geral. E aí eu me matava de trabalhar, né? Mas assim, depois, 2003, por aí que começou o boom da dermato nos outros lugares, né? Então veio para o Paraná, veio para os outros estados. Mas a primeira foi realmente no Rio de Janeiro. E eu comecei a observar que na horta eu trabalhava muito, não tinha horário de almoço, aí ficava com dor de estômago, inchava a perna. E na dermato eu também trabalhava, só que a rentabilidade era bem maior. Então eu ficava feliz, né? Ninguém é feliz quando você fala de educação financeira, mas claro, o teu aprendizado tem que pagar as tuas contas. Se não pagar, eu trabalho por amor, que na faculdade muitos só ensinam isso, né? Não dá, o amor só não paga a conta, né, gente? Então a gente tem que ir atrás realmente dos seus sonhos e quantificar isso, né? Claro, até mesmo porque, Vivi, ninguém vai fazer um curso superior hoje só para ter uma profissão. As pessoas fazem um curso superior para melhorar de vida. Elas vão se tornar um profissional que, obviamente, com o tempo de carreira, elas vão buscar ter uma renda maior também. Ninguém faz uma faculdade, né, pensando em ganhar menos do que ganha, ou quem não tem salário, de ter salários baixos, né? A gente faz buscando a renda, faz parte. E isso não é feio, muito pelo contrário. Você ter um rendimento adequado ou aquilo que você julga como sendo coerente para aquilo que você faz, tem que ser um objetivo profissional. Isso aí não tem problema nenhum da gente conversar. Eu acho, inclusive, que a gente tem que, assim, até falar mais sobre isso, né? E por mais que, assim, acho que se você passa, mesmo que você ame aquilo, se você passa muito tempo sem ver o retorno, todo o amor acaba. Sim, você vai começando a ver só os defeitos, né? Você começa a ver só o lado ruim. Então, as coisas elas têm que se casar, né? O que você gosta, mas com o sucesso daquilo que você faz. E na própria carreira, né? A gente se reinventa. Hoje o mercado está cada vez mais competitivo. E eu falo, a dermato funcional, principalmente, agora eu sou super dos injetáveis, né? Se a gente ajudou a construir as resoluções. Então, a gente tem um amor. Eu era uma que eu ia trocar de área também. Muitos fisioterapeutas fizeram isso, enquanto não tinha essa situação. Eu vou fazer esse parênteses aqui. Passa. A Vivi comentou, a gente fez parte de um grupo de trabalho, né? Que para estudar mesmo essa possibilidade de algumas coisas dentro dos injetáveis. Imagina eu que nem sou da dermato e nada a ver com o do Creu com o Léo, mas estava lá. E eu me lembro que a Vivi foi uma das pessoas que eu trouxe, né? Chamei, convidei, porque eu sabia que ela era também muito estudiosa, muito envolvida, mas porque eu me lembro que ela me falou se eu vou fazer... Você estava entre biomedicina e odonto. E a justificativa dela era, assim, hoje, como a dermato funcional está, a gente perde para um monte de outras profissões. Está todo mundo fazendo e a gente está ficando para trás.
Sim. E eu sei que isso levou muita discussão, né? Teve o maior dos bafafás. Mas eu acho que a gente precisa, isso também se chama maturidade profissional, né? Claro. Eu não me sinto no direito de criticar se não é a minha área, né? Sim. Assim, Tanto é que muito como diferente. diz, né? A luta constante era assim: olha, as outras especialidades não precisam fazer se não querem, mas a dermato precisa, porque a gente fazia todas as tecnologias, fazia toda a parte manual. A dermato ela é uma especialidade brasileira, então a gente é convidado para ir para fora do país, né? Então, assim, nós somos referências. O mundo inteiro hoje olha para a gente. E a própria odontologia mesmo, com a harmonização, os cirurgiões plásticos. Hoje, até teve agora o congresso em Mônaco, eu tive vários colegas que foram, infelizmente eu não consegui ir, mas a gente se atualiza à distância com os amigos também. E foi o que mais foi falado, o Brasil inteiro, super, o que mais tinha era brasileiro palestrando, brasileiro falando de harmonização, a diferença de qualidade hoje que a gente está comparado com os demais, né? Então, isso gerava até uma ansiedade em todos nós, né? Porque era uma fala nossa desde 2013. E aí tentava isso e aquilo, né? E a gente via as outras profissões indo, e aí falava, nossa, mas essa profissão nunca mexeu em equipamento, em pele. Vou dar o exemplo da Odonto, né? Eles tiveram aprovação em 2009 para trabalhar com a harmonização. Até então, eles só faziam dente, e começaram, e cirurgias pequenas da face, né, mas mais ortognática, e começaram a usar a toxina para bruxismo. E aí, claro, né, aprendi para bruxismo, daí já vou melhorar a DTM e tal, e daí dá para ruga, e conseguiram. E aí, e daí começaram a usar os equipamentos e fazer lipossucção. Hoje eles têm até aprovação de cirurgia facial, cirurgia plástica facial, não sei se vai ser esse nome, né? Então, assim, e a gente ficou lá para trás, né? Mas hoje eu vejo que a físio é muito forte, né? Nessa área, e tudo que a gente conseguiu foi com aprovação já em última instância, porque a gente sempre tratou intercorrência, principalmente dos médicos, né? Olha, fez uma cirurgia plástica, abriu uma deiscência, a dermato, a gente consegue fechar qualquer ferida. Ficou com a simetria da toxina. Antigamente já, eles encaminhavam o paciente para a gente reabilitar, né? Então, isso a gente sempre fez. E essa foi a grande justificativa nossa, né? Eu sei aplicar, eu posso, desde que eu tenha uma formação para isso, porque eu já trato a intercorrência, eu sei tratar, né? Então, enfim, eu me realizei de novo, me redescobri na físio, porque, como eu falei, muitos profissionais acabaram trocando nesse meio termo, mas acabou voltando, não adianta, né? Que o fisioterapeuta a gente é muito movimento, né? Então é diferente. E as possibilidades de terapia mesmo que a gente tem, né? É um curso muito completo, desde cinésio, vai falar, que curso sabe mais de movimento, desde que o aluno estude, né? De movimento, eletrotermofototerapia, né? De uma maneira geral. Não tem. Claro. Somos nós, Né? né? E não só, a respiratória, tudo isso, né? Tudo é muito importante. Não, e eu acho que isso, Vivi, é muito, muito importante a gente falar, porque realmente a gente vê esse movimento, mesmo nós, né? O João também não é da área, mas hoje a gente vê um movimento bem legal dentro da dermato, e eu acho que vem se provando que não é o problema que muitas pessoas falaram. A gente não está vendo nada de, nossa, estão, né? Estão fazendo um monte de besteira, está tendo um monte de coisa. Até porque eu acho que, de certa forma, como você falou, né? Desde 2013, acho que as primeiras resoluções foram ali 2022, né? Então, assim, foram quase 10 anos. Uhum.
Mas talvez esse tempo ele também foi importante para amadurecimento, para consolidação, né? Eu acho que hoje, como você falou, né? A fisioterapia, ela é independente da área, hoje ela é muito reconhecida, né? Dentro da sociedade como um todo, né? E eu acho que esse reconhecimento que vem vindo desde, né? De lá de trás, né? De novo, em todas as áreas, mas esse reconhecimento, como você falou, a nossa propriedade em muitas coisas, né? E com o conhecimento da sociedade para estas intervenções, isso também deixou, a hora que o fisioterapeuta pôde fazer, já também o deixou um passo à frente, né? Então, e acho que as resoluções, elas também respaldaram um pouco, né? No sentido de também não é qualquer um, não é de qualquer jeito. Então, Não é em você tem qualquer que ter lugar. não é qualquer lugar. Então, assim, você tem que ter uma capacitação, né? E eu acho que isso, no fim das contas, mostra o quê? Você pode fazer, né? E foi até uma conversa, a Vivi até falou. O conselho, ele não pode regulamentar só para dermato, né? Jamais o conselho, ele regulamenta, não, o laser é só da dermato e da orto, que é da neuro e da respiratória, não pode, não existe, né? Tudo que é regulamentado é para o fisioterapeuta. Então, não, tudo que saiu não é só para dermato, até porque hoje a gente vê muita gente da própria ortopedia usando, né? Um pessoal da neuro também, enfim. Mas hoje eu acho que está muito claro isso. Se eu não me sinto, se não é algo que me, sei lá, não me interessa por qualquer razão, se não é algo que eu não quero fazer, é simples. É só eu não fazer. Não fazer. Ponto final, né? Mas, Eu como não disse, preciso. deixa quem quer fazer, Agora, estudar, quem quer se fazer, capacitar e fazer, né? exato. Como tem, porque, claro, talvez seja um passo, talvez uma das coisas de um salto maior que a gente teve nos últimos anos. Mas talvez, guardadas as devidas proporções, talvez era o que o pessoal falava lá atrás, quando começou-se a brigar pelo fisioterapeuta entrar dentro de uma UTI. Né? Antigamente isso era, mas vai fazer o quê? Né? Para que quer? Como é que vai mexer com, né, sei lá, intubação, mas está se metendo onde não é chamado? Então, claro, de novo, guardadas as devidas proporções, são demandas que a gente sim precisa avaliar, precisa estudar, mas são passos que às vezes são necessários, né? Claro, E o cada próprio, um faz de como acordo com o que acha, né? sim, e o próprio, né, o fisioterapeuta como prescritor, quanto a gente ganhou com isso, né, e ao mesmo tempo a gente tem que, isso em todas as áreas, não é? Claro que como o meu conhecimento é maior na dermatofuncional, eu vou falar mais da dermato, mas nossa, a parte de homeopatia, de fitoterápicos, né? Nossa, isso para traumatortopedia, para neuro, seja lá o que for, o canabidiol hoje, né, gente? Quem diria que a gente poderia entrar nessa seara, né? E tão promissora ainda. Então, tem muita coisa ainda para investigar, estudar, pesquisar, né? A gente não consegue não pesquisar. E é isso. Esse assunto, ele acaba rendendo sempre muito pano, né? Aqui no Fisioverso a gente já discutiu algumas vezes isso, como a Sibeli falou, talvez se a gente voltar 20, 30, 40 anos, a nossa profissão não fazia, acho que 20 ou 30%, né, das condutas que a gente tem hoje, mas sempre tentando basear em evidência científica, né? Eu acho que isso, a ciência tem que ser o nosso, né, olhar. Então, se tem indicação, o paciente realmente tem necessidade, existe evidência. Se não existe, vamos tentar produzir evidência, vamos fazer pesquisa, né? É isso que a gente sempre fala, né? Claro. E já entrevistamos alguns profissionais aqui que eu sempre fui muito cético com relação a isso, tá? De muitas mudanças, ir para ramos muito novos, assim, mas eu tenho mudado a minha percepção. E
acho que isso é interessante, a gente conversar com pessoas que são referências, elas realmente fazem isso, elas fazem a gente pensar por outros prismas, outras perspectivas ali que a gente talvez não tenha visto, né? Muitos profissionais que desbravaram a nossa profissão, que também levaram muita pancada, mas hoje a gente agradece a eles porque conseguimos crescer também. E isso não quer dizer que a gente possa ir também para qualquer lado, ficar tirando para tudo que é canto, não é isso. Mas, assim, crescer devagar e constantemente. E a nossa profissão fez isso. Isso é inegável. A nossa profissão, dentre todas as áreas da saúde, talvez seja uma das que mais cresceu nesses últimos 15 a 20 anos. Nós ganhamos muito, muito campo de atuação, muito terreno, muito respeito da sociedade, e isso com resultados, né? Então, sempre volta naquela velha máxima, né? Quando o fisioterapeuta tiver claro na mente dele que quanto mais ele estudar, melhor ele vai atender e mais eficiente vai ser o resultado, né, dele com o paciente, aí a gente está no melhor dos mundos, né? E acho que, assim, essa é um pouco da nossa missão aqui também, tentar despertar nas pessoas de que, assim, pô, deixa eu entender de fato tudo que esse pessoal está discutindo, o que eles querem que aprove, o que eles querem fazer, e não simplesmente ver uma notícia e ela já fala assim, eu sou a favor, eu sou contra, né? É importante que a gente tenha o conhecimento dos detalhes para daí se posicionar. Porque o que eu acho que tem acontecido também é algumas vezes as pessoas não saberem direito o que vai ser discutido e já se posicionarem de maneira prévia sem ter talvez muito subsídio, né? Talvez algumas discussões acabaram indo mais para esse lado aí. E eu vou dizer, João, porque assim, eu nem sei dizer porquê, mas eu acabei acompanhando isso de muito de perto, né? Porque eu fiz parte de muitos grupos de trabalho do CREFITO 8, né? Que é o nosso CREFITO aqui do Paraná, depois do próprio COFITO, e eu era como você. Assim, para mim, né? Eu me lembro quando ainda eu era presidente da Abrafim, isso, sei lá, deve ter sido entre 2017, 18 ou 19, que nós fizemos, né, dentro da associação, né, uma enquete para saber o que né, o pessoal da Neuro achava da gente aplicar toxina, e foi assim meio unânime, não, né, a gente não quer, enfim. Mas com o passar do tempo, e eu me lembro até que eu falava, né, assim, eu respondo, enquanto presidente da Abrafim, eu respondo pela associação, eu não respondo pela CIBERI, né? Não posso dar a minha opinião pessoal. Mas com o passar do tempo, a gente vai estudando, a gente vai entendendo o porquê. Né? Eu acho que eu já falei aqui em algum outro episódio, e a Vivi reforçou a questão das intercorrências. Ao final desse processo todo, foi criado, né, uma comissão de pessoas de diferentes áreas, e eu admito aqui, ó, que chique, em rede nacional. Rede internacional. Rede internacional. E nenhuma das pessoas que estava nesse grupo tinha interesse direto que isso fosse aprovado. Eram pessoas, pelo contrário, pessoas que talvez fossem muito mais, opa, será? Com mais, talvez se perguntasse direto para elas, muito mais talvez por um não do que por um sim, estou falando por mim, que assim, não, mas todo mundo se juntou para dizer, sim, existe essa demanda, nos deram essa missão, então a gente vai estudar. Nós recebemos documentos prontos de vários grupos, de todos os CREFITOs, e a gente realmente recebeu documentos muito ruins, né? Não vou mentir, sim, foi triste às vezes de trabalhar, de ver que, em tese, as pessoas que tinham interesse não fizeram o seu deverzinho de casa, e a gente podia muito bem ter dito, cara, não mandaram, tchau, esse procedimento cai fora. E nenhum aconteceu isso. Os que chegaram documentos em branco. A gente sentou, foi procurar material, né, discutiu e viu o que dava, o que não dava, por que dava, o que precisava talvez de formação, quais eram as evidências que existiam. E claro que evidência na fisioterapia nunca ia ter se a gente não fazia. Claro. Eu não posso buscar
né, uma coisa que não existia. Então, a gente tentou, claro, procurar em outras áreas, né? Então, assim, foi feito um trabalho sério. Ainda tem muita coisa para fazer? Tem. Mas eu quero que qualquer um de nós aqui, vamos esquecer os injetáveis. Mas eu duvido que tudo que o João use na ortopedia tem evidência nível A. Tudo que eu uso na neuro tem evidência nível A e tudo que a Vivi usa na dermato, sem ser, né, de novo, estou esquecendo os injetáveis, tem evidência nível A. Não estou dizendo que a gente tem que pegar a evidência e jogar fora, de jeito nenhum. Mas, prática baseada em evidência, ela é um tripé. É evidência, é experiência do profissional, então por isso que a gente fala muito, né, da importância da gente se capacitar e ser bem formado para usar aquilo, e as preferências do paciente, né? Então, eu tenho esse tripé, e quando a evidência não é muito forte, talvez seja algo que a gente saiba ali, já tem alguns estudos que mostram um potencial, enfim, a gente precisa se mobilizar e fazer o que o João disse. A gente precisa buscar essas evidências, a gente precisa instigar, né, ter essa curiosidade de tentar aumentar o nível de evidência, né? E aí as universidades estão ali, né? Todos, aqui nós três somos professores, então assim, procure a universidade perto da tua casa, jogue lá, plante uma sementinha pro professor da área que for, olha, tá saindo tal coisa, enfim, alguém, né? Talvez vá ali se interessar para estudar, achar esse nível de evidência, ele é muito importante a gente estudar, até porque às vezes aquilo não é exatamente para aquilo que a gente pensou, ou como a gente pensou, né? E é a pesquisa que vai determinar, às vezes, dose, frequência, né? Para qual população, talvez, né, aquele procedimento é mais indicado, ou para qual população aquilo não funciona, né? Então, isso precisa para qualquer área, isso é muito, muito importante, mas a gente tem que buscar isso, né? E as coisas precisam ser sérias e precisam ser muito, muito estudadas, né? E mesmo, né, se tem tanta coisa sendo lançada o tempo inteiro, princípio ativo, né, os cosméticos, dermocosméticos, produto via oral e equipamento, e agora, né, cada época é uma coisa que está na moda. E parece que não existe um acompanhamento científico com o mercado, né? Então, às vezes, o equipamento... Ele está muito mais rápido, né? O equipamento, o medicamento foi lançado já, a população já passou por algum tipo de pesquisa, mas talvez aquela somatória de fatores não foi feita e de repente tira do mercado, né? É bem comum isso. Graças a Deus na dermato não é tanto assim, mas se você for ver as medicações que a população usa, né, daqui a pouco a gente tem que remover determinados produtos do mercado, porque esse comete muito fígado, esse é muito mais maléfico que benéfico, né? Então, a gente tem que ter cautela, não é porque está na moda que eu devo fazer, né? Qual é a parte científica? Hoje a nossa base de dados maior é a PubMed, né? Então, dentro disso, dermato funcional, gente, eu falo, às vezes a gente brinca, talvez foram diferentes, não tão felizes no nome, porque não tem tradução. E aí a gente tem que procurar ou a aesthetics dentro da medicina, ou fisioterapia de uma maneira geral. Às vezes estava embutido na saúde da mulher, ou fisioterapia em dermatology, que não tem, né? Então, é difícil para a gente. Eu nunca tinha pensado. É porque eu acho que eu nunca pesquisei nada de dermato, então... Mas sabia, João, que eu tenho orgulho desses nomes que nós criamos, mas a própria fisioterapia neurofuncional não existe. O único Brasil, o único país que usa essa terminologia é o Brasil. Fora, né, a própria INPA, né, que hoje eu faço parte do comitê executivo, que é a Associação Internacional de Fisioterapia Neurológica. Quando a gente tenta traduzir, e às vezes vai, né, na Brasil, a gente tenta mandar, as pessoas dizem, hã? O que é isso? Né? Assim, não é uma terminologia comum, né?
Sim, Aí, por ó, exemplo, na Itália, ele tá inventando coisa. Ortopedia, tá tudo certo. na Itália lá, dermato funcionale, sabe? Deu Aham, umas coisas assim, mas tá, se eu for para o inglês, não tem como, né? verdade. Então, fisioterapia em dermatology, funcional, não tem, porque Aham, agora, além de tudo, é junto, né? Antigamente era separado. Eu sou da época gramatical que era separado. Igual que ultrassom, coisa. ultrassom tem que ser tudo junto. Isso. Mas, é muita história, né, Ô, Vivi, de deixa eu aproveitar que você tá que a gente está nessa toada da conversa. Como que você enxerga que está o mercado de trabalho para dermato hoje? Se você pudesse fazer uma retrospectiva do que você já viu até então, né? E como que está agora? O que você poderia falar aqui para o nosso público? Então, né? Você diz no Brasil ou fora do Brasil, Brasil? Brasil. Em geral. Se quiser No fazer um Brasil, apanhado geral também, fique à vontade. então, assim, ó, no Brasil, nós hoje somos injetores, né? Podemos ser, não significa que todo mundo é, mas podemos ser injetores. Então, eu tenho essa possibilidade, mas eu também tenho que lembrar que tem outras profissões nesse mesmo lugar. Então, né, como eu falei, são os outros, tem muita franquia no Brasil, fora do país não é assim, não é esse monte de a cada esquina tem um bombardeio de franquia de estética avançada que seja, né? Então, por exemplo, Europa, nenhum país da Europa pode ou é permitido hoje o fisioterapeuta usar agulha, nem de acupuntura. Então, tudo que for equipamento, ok, mas se eu tiver que colocar uma agulha lá, não dá. Ô, Vivi, eu vou fazer um parêntese, só até uma pergunta, faz horas que eu não lido com isso. Mas eu me lembro que nós fizemos, inclusive, uma palestra pela Abrafim, na época, eu já até tinha saído da presidência, mas quando estava nessa eu não sei se estava para sair a resolução da toxina ou se já logo que saiu, sabe? Mas acho que foi Tá. antes. E eu tinha um colega na IMPA, o Gary, que é lá da Inglaterra, e eu convidei o Gary para dar uma palestra para nós, porque na Inglaterra o fisioterapeuta da neuro aplica toxina. Não é qualquer fisioterapeuta, não é em todos os momentos, eles têm até que ter uma prescrição ali, talvez em conjunto, decisão médica mesmo, né? Físio médico, mas eles podem, eles têm uma formação também de várias, né? Uma carga horária ali maior, enfim, mas eles podiam, eu acho que podem ainda. Então, é isso que eu ia até comentar. Inglaterra, eu só fui turistar e fui numa faculdade para fazer um mini curso, mas era mais relacionado a inglês. Eu não tive contato com a físio, né? Mas dentro dos países que eu já tive contato, Itália, e hoje a gente tem a Patrícia, né, que está no mundo inteiro praticamente, Itália, Portugal, a própria Argentina, né, que não é Europa, mas eu achava que a Argentina estava muito similar a gente, mas não, eles também não podem agulha. Então, assim, a gente deu um passo gigante, porém, no Brasil especificamente, a gente tem que prestar atenção que também é um mercado super competitivo, né? Então, eu realmente tenho que me dar o valor, porque, né, se for a precificação, aí você não vai ter a rentabilidade que deveria. Como eu falei, você tem que pagar a conta, né? E tem que sobrar, não dá só para pagar a conta e viver de amor à profissão, né? Que Eu você acho ia que o que falar? a Vivi está falando, João, é que hoje talvez um diferencial do fisioterapeuta da dermato seja a possibilidade de usar também, né, os injetáveis. No entanto, a mesma coisa, daí entendam a mesma coisa, não da mesma forma, né, mas os mesmos recursos injetáveis, o fisioterapeuta pode, o esteticista pode, o biomédico pode, o dentista pode, acho que o farmacêutico pode. Enfermagem.
O dermatologista pode, o enfermeiro pode, o biólogo pode. Então, assim, meio que abriu para muita geral, gente. Né? Eu brinco, gente. Quando Sim. eu vi, e saiu antes, né? Que o biólogo podia, eu falei, não. Na minha época, o biólogo cuidava de planta, gente. Agora Então, está assim, aplicando toxina. Então, é está bem isso. sendo concorrido, né? Porque muitas pessoas, infelizmente, eles acabam procurando, quero aplicar toxina. O fisioterapeuta cobra tanto, o biomédico cobra tanto e o dermatologista cobra tanto. A pessoa vai pelo mais barato. Ou não, né? Daí a gente fala muito do high ticket, né? Todo mundo quer o high ticket e tal. O high ticket, ele não está preocupado com o preço. Ele está preocupado com a beleza, se vai ficar bom ou ruim. E às vezes ele quer ir só porque aquele lá é blogueiro, instagramável. Eu tenho pacientes que vão para São Paulo no dentista porque o dentista faz o dente lá na internet, não sei o quê. Faz o glúteo com o doutor fulano lá, porque é o doutor que está nas redes sociais. Então, assim, e o físio tem que realmente se posicionar e mostrar, né, para a sociedade. Então, volta sempre naquele contexto. O fisioterapeuta pode fazer? Ele faz. Faço e faço bem feito. Eu brincava que a gente não podia errar. Porque quando a gente não é médico, né, existe isso. Como diz, nessa área é muito falado disso, os médicos e os não médicos. Então, eles embalam todo mundo e todo mundo é não médico. E aí, assim, a gente não tinha o direito de errar, porque tem coisas que, se eu precisar de um antibiótico, eu tenho que encaminhar, né? Ou para o dentista ou para o médico. Graças a Deus, eu não precisei fazer isso, né? Por quê? Porque eu tenho que ter muito cuidado e orientar muito bem esse paciente, né? E a gente sabe que o bom profissional sempre vai estar o comprometimento dele, o estudo, não ir muito no modismo, né? Eu vou falar até de mim mesma. Eu tinha uma clínica bem grande, tinha cirurgião plástico na clínica, tinha 16 profissionais. Hoje eu tenho consultório dentro de uma clínica médica também, mas menor. Na época, era a moda do PMMA. Todo mundo estava lá, vamos fazer bioplastia, o teu rosto vai ficar assim, assado. Graças a Deus que eu fui comedida e coloquei um pouco só no lábio superior, mas não tive intercorrência, porém eu sei que eu tenho alguns desajustes provenientes disso. E se eu tiver intercorrência, como é que tira o PMMA? Não tira, né? Então, hoje, tem muita gente que tem glúteo com esse PMMA, porque o valor é muito em conta, e às vezes a pessoa nem sabe o que foi colocado, que isso é um crime gigantesco, né? Mas o risco de ter doença autoimune, desencadear uma doença autoimune é gigante, né? Entrar com problema de insuficiência renal proveniente desse material plástico no teu organismo é grande, mas ninguém conta, né? Então, assim, eu falo muito de intercorrência, só que eu até parei um pouco de falar, porque nos congressos a gente fala muito, porque as pacientes, quando a gente joga isso para o paciente começa a ficar com medo, não, né, de algum procedimento. Olha, tem intercorrência na boca? Pode ter, pode dar necrose, pode migrar, pode... Até onde eu sei tratar, eu consigo tratar 99% dos problemas que podem ocorrer. Graças a Deus não tive. Mas por quê? Porque eu tenho que ter muito cuidado, né? Exatamente. E quanto mais capacitação profissional, mais adequado. Eu acho que é aí que vem essa capacitação, esse cuidado, essa responsabilidade que vai diferenciar do mercado. Como eu falei, você pode ir pelo preço, a pessoa pode te buscar pelo preço, a concorrência é grande, mas a partir do momento que você é um profissional que faz o teu nome, isso passa a não ser mais tão importante. As pessoas não vão até você pelo preço, elas vão até você pela sua competência. Sim. Né?
E os próprios cursos, né, eu acho que foi muito assertivo o conselho delimitar o número de profissionais, participantes, né? Por exemplo, é claro que você vai ter um aprendizado maior quando você tem uma turma menor, né? Então, assim, eu faço curso nessa área desde 2013, porque eu tenho uma cunhada que é dentista, e como eu já estava na docência, eu fui me enfiando, eles foram me deixando. Mas, como eu falei, se não fosse aprovado, eu ia migrar para outra profissão, porque eu me sentia amarrada. Porque até que eu consigo entregar daqui para cá, eu tinha que encaminhar esse paciente, e o paciente não volta. Ou ele pode voltar, mas a probabilidade dele ficar lá é bem grande, porque se a pessoa lá está oferecendo a mesma coisa e às vezes dá até um desconto e faz mais coisa que você, isso a gente aprende só na prática. Na faculdade ninguém conta isso para a gente, né? E uma das coisas que eu sempre fazia, e faço ainda, quando eu dou aula, eu jogo esse estudante para o mercado da vida real. Gente, ó, quanto custa um atendimento de tal coisa? Tá, mas você acha que ele tá rico? Você vai ficar rico fazendo isso? Qual que é teu sonho? Porque o objetivo, muitas vezes o que é muito para mim é pouco para o outro e vice-versa, né? Então, quanto você quer ganhar? Quantos pacientes você precisa atingir? Esse curso é caro? Será que ele realmente é caro? Quantos pacientes você precisa atender para esse curso te retornar? Eu sempre tive isso de incentivo ao estudo pessoal, tá? Um curso, para mim, eu já quantificava. Quantos pacientes eu preciso atender para eu colocar esse curso em prática? Ah, tanto? Ah, então ele não é caro. Então, é muito relativo isso. Vou chutar aqui, tá? Um curso que eu preciso de 20 pacientes para tirar aquele valor, e o mesmo curso com o mesmo valor, eu preciso de 3 pacientes, ou esse curso pode custar 3 vezes mais, mas eu preciso só de 3 ou 4 pacientes para tirar o valor dele, então ele não é caro, né? É um investimento. Tem cursos, gente, eu nunca paguei um curso menos de 5 mil reais, nunca, desses atuais de harmonização. Tem cursos que eles estão cobrando 40 mil, 50 mil. E aí você começa a pensar, né? Nossa, será que eu encaro? Será que tá bom assim? Né? Então, assim, não é um investimento, né? Não é essa área de injetor, o povo tem que estar acostumado a ter boleto alto, né? Como diz, um preenchedor, quanto custa um preenchedor para fazer uma boca? 1 ml só, que pouquinho. 500 reais, um bom, 300 a 500 reais, só o produto. Aí eu tenho que pôr a cânula, eu tenho que colocar o anestésico, eu tenho que quantificar o valor da secretária, da água, do café, do imposto, do aluguel, né? Você tem que pôr tudo nesse lugar. Imagina um glúteo, então, que vai 100 ml no glúteo, né? Então, daí você faz a conta. E saber fazer esses cálculos assim, acaba sendo fundamental para chegar ao final do mês e estar verde e não vermelho, né? Sim, e aí às vezes a gente fala, no meu caso, se eu quero fazer uma toxina, eu tenho que comprar a toxina para poder aplicar. Então você vai sempre ter um boleto. Você compra para daí vender. É diferente, ó. Eu vou fazer drenagem pós-operatória. Eu vou usar minha mão ou taping associado, a gente usa muito taping, mas quem usa só a mão? Vou fazer drenagem, vou fazer uma liberação miofascial, vou fazer um trush no paciente. É tua mão, a maca, tal, o ambiente, mas você tem já o recurso pronto. Né? Então, isso a gente tem que... Precisa adiantar, né? Sim, então você tem que saber quantificar. E eu falei, tem coisas que a faculdade não ensina, né? Como diz, a gente que é docente, eu vejo isso como uma obrigação, sabe? Aqui com certeza eu conheço vocês, o time é fera, né?
Mas tem gente que está em outro planeta, né? Ensinando a ciência e tal, mas tá, e essa pessoa vai conseguir fazer realmente essa investigação que você está falando no paciente, que ela vai ter que atender por meia hora, por sei lá quanto tempo? Então, assim, eu acho que as próprias instituições de ensino têm que fazer o aluno pensar, né? O estudante pensar. Eu tive uma instituição que eu dei aula à noite, que eram pessoas que estavam na segunda faculdade. E isso, para mim, há 15 anos atrás, numa outra instituição, quase não acontecia. Hoje já, eu era piloto, agora eu resolvi fazer físio. Eu era não sei o quê. Então, você vê aquele sonho na pessoa e que você tem que ajudar a construir mesmo, porque uma palavra do professor, ele pode desmoronar todo aquele sonho, né? E graças a Deus a gente não teve, porque se a gente tivesse tido um professor que desmoronasse o nosso sonho, a gente teria ficado lá atrás, né? Mas a gente tem que cuidar, como professor, essa responsabilidade também. Concorda ou estou falando... Não, concordo. Estou filosofando demais. Não. Vamos aproveitar que você está nesse assunto aí. Às vezes tem muito aluno aqui que está ouvindo ou assistindo, né? Ou até mesmo algum profissional que queira ingressar nessa área da dermatofuncional e está em outra área. Claro que agora você vai ter que fazer até um exercício mental aí de termos muito médios, tá? Mas, na média, assim, qual é o ticket de um atendimento? Dermato bem médio. Eu sei que, assim, os valores são muito, né, variáveis. Talvez o procedimento mais simples, sei lá, uma limpeza de pele é o procedimento mais simples que tem? Olha, existe limpeza de pele de R$150 a R$500. Tá, e um procedimento mais caro, assim, o que seria hoje um procedimento caro na dermato? Eu acho que é por esse negócio na bunda. Esse negócio na bunda. Esse negócio da bunda. Isso faz a conta. Deve variar, né? Também deve variar, mas assim, na média, quanto? Olha, depende muito do produto que você usa e do quanto você quer cobrar, tá? Vou dar o exemplo da Anitta, que esse todo mundo ficou sabendo. A Anitta, ela usou... Me conte. Eu também não fiquei sabendo, mas ficarei sabendo agora. Tá, a Anitta usou 9 Sculptras, que é um bioestimulador de colágeno, em cada glúteo, tá? Então, 9 do lado direito, 9 do lado esquerdo. Isso é Esse muito... produto é o produto só, isso, é o bioestimulador. Tá, mas usar 9 é normal? Ela exagerou um pouco, mas ela tem um glúteo grande, tá? Tá bom. Então, esse glúteo, o custo dele, 9 vezes 2.000, dá 18, né? 18 mil. Mais o outro lado, então, vezes 2. O custo do glúteo dela foi R$36.000. O custo. Olha. Tá? A bunda da Anitta vale 36 mil só de preço de custo, imagina. Só o custo. Então. E aí tem mais o teu trabalho, a cânula, então, como eu falei, depende do produto que você usa, eu posso fazer esse efeito parecido com uma marca com custo inferior, que custa R$600 ao invés de 2.000. Ok. Entendeu? Normalmente é assim, você pode andar de Ferrari e você pode andar com um carro mais humilde. Qual que é a diferença? Vai chegar em lugares parecidos. Ambos vão te transportar do ponto A ao ponto B. Alguns com mais conforto, alguns com mais esportividade, e na dermato... Nesse caso, normalmente está relacionado à durabilidade. Então, assim, os glúteos, com certeza, ó, gente, quando vocês pegarem paciente que, eu fiz a harmonização glútea, esse pagou bem, tá? Tipo, entendi. Bastante, porque tem o lado direito e tem o lado esquerdo. O rosto é isso aqui, ó, né? Vai, amiga. Ficou curiosa agora. Vai. Não, meu Deus, o povo vai... agora. O povo vai me achar ignorante. Mas eu sou aquela fisioterapeuta, a Vivi, sabe?
Porque a gente raiz, não é teve, raiz. não existia essa É outra disciplina, área, né? né, gente? É Então, outra área. eu sou a pessoa, e eu sou muito, como eu posso dizer, para não me diminuir, mas eu não sou muito apegada a essas coisas. Mais desligada, Entende? mais Assim, desligada. eu não sou, Eu gosto nunca de fiz tudo mais nada natural. dessas coisas. Eu fiz 2 vezes Botox, e as 2 vezes foi com a Vivi. Já faz quanto tempo? Pelo Coitada, tô menos aqui, um ano. O teu mas, último faz pelo menos um ano. 1 ano e meio, amiga. Tá na hora. foi aqui em Guarapuava, não foi? Acho que já vai Sim. fazer, acho que já vai para fazer 1 ano 2 e anos, meio. mas enfim. E nunca mais fiz. Então, eu sou meio ignorante no assunto. Porque a harmonização do glúteo é a mesma coisa que preenchimento? Nada disso. Não necessariamente. Ó. Não. De verdade, o que é harmonizar? É eu melhorar algo que não está tão bem. Então, por exemplo, a gente já fazia isso, só não dava o nome para isso. Sem injetar, eu posso fazer uma harmonização sem injetar. Posso Tipo, usar tira celulite, levanta a para bunda. celulite, que é uma associação de tecnologia com drenagem, nananã, eu já estou harmonizando, né? Eu estou deixando aquilo melhor. Só que daí, claro, quando a pessoa tem uma pele muito flácida, um glúteo muito cheio de buraco, que eu já tentei descolar aquela fibrose. Hoje fala-se muito daquela depressão trocantérica, né? Que a pessoa tem um glúteo em cima, no meio fica um buraco e daí tem um contorno embaixo. Então, Parece que eu tenho esse negócio. nessas Nome zonas, a gente bonito, tem né? Para as nossas imperfeições. isso, né? Nessas áreas a gente dá uma melhorada. Eu tenho produto para isso, não só tenho o equipamento, né? Eu consigo estimular, por Eu vou exemplo. ter que, Vivi, pegar aquela foto lá de 2000. Antes e depois, né? Você tira hoje, aí eu vou falar, agora você tem que voltar. Precisa ficar 20, ó, igual era 20 anos atrás. até os 30 o colágeno, se a pessoa tem hábito saudável, o colágeno tá que tá pleno, né? Depois é uma curva para baixo. Aí E a aí gente tem que aquela barriguinha de cerveja faz o quê? Uma harmonização abdominal daí? pode ser. Aí a gente fala harmonização corporal, né? Daí existe lá a criolipólise, a mesoterapia de alta performance. Hoje falou muito, né? Agora na reportagem do Fantástico sobre o Ozempic e os emagrecedores, né? Que o Mounjaro, enfim, que o povo está usando Esse bastante. Manjaro diz que já está, a Anvisa acho que já está para aprovar, ou já aprovou, né? Já provou, o povo já está usando. Diz que o efeito colateral é menor em mulheres, né? Porém, o original custa R$ 6.000, pelo que consta. E aí o povo já deu um jeito de Mas daí pegar. precisa de um só? Olha, eu fazendo consultoria online. Amiga, graças a Deus eu vou para academia e faço dieta, sai mais barato do que investir. Desnecessário. Não Mas foi essa a minha pergunta. É isso aí, atividade não, física e cardio. depende de quanto o paciente precisa perder. Tem gente que esse valor é por mês. Você toma, tem umas canetas, né, que você coloca no tecido adiposo e isso vai te produzir saciedade. E aí você vai Menina, comer. mas eu tô brincando, mas esse negócio, eu sou uma que eu tenho um medo, que eu acho que eu não faço nunca na minha vida. É que a Cibele, ela emagrece dormindo, né? Porque ela tem um metabolismo acelerado. Né? Então, isso quando eu era jovem. Agora, tem suas vantagens. Vivi, só retornando à minha questão De anterior. raciocínio. Já falamos de alguns procedimentos, tá? Agora, eu tenho certeza que as pessoas estão curiosas também para saber outra coisa em relação a valor. Qual foi o equipamento de fisioterapia dermatofuncional que você já viu mais caro à venda aqui no Brasil e fora do Brasil? Então, todos esses de depilação a laser, ultraformer, todas as tecnologias são caríssimas. Tanto que a gente caríssimo é quanto? Tipo, 100 mil, menos, 500 mil mais? reais,
450 mil reais, 500 mil reais. São esses valores, né? Fora, o que fica... eu vou ensinar a coisa... Para a gente ter noção de quanto isso custa fora, né? Você entra no AliExpress ou no Alibaba e coloca lá o mesmo equipamento, custa 10 mil dólares, 30 mil dólares no máximo. Então, o quanto de imposto que a gente paga? É como carro, né? O Tesla lá fora custa X, aqui milhões, né? Então, esse é o nosso problema, um dos nossos problemas, né? Que no México, por exemplo, lá eles têm um trâmite de imposto bem baixo em relação à importação, né, dos Estados Unidos. Então, Amazon, Mercado Pago, Mercado Livre lá funciona muito rápido. Eu comprei um notebook lá da Apple, paguei super barato, estava na promoção lá do Black Friday, em 2 dias chegou. Então, assim, é muito rápido esse trâmite deles. Eles não alugam o equipamento, eles só compram um CO2, um equipamento de depilação laser, a gente aluga, porque Mas essa máquina... Eu ia chegar exatamente nesse ponto, porque nas outras áreas da fisioterapia, né, na fisioterapia respiratória, na neurofuncional, na desportiva, na orto, de uma maneira geral, a gente vê vários equipamentos. Claro que alguns têm um custo um pouco mais elevado, né, mas o ticket médio é muito inferior em relação aos preços da dermatofuncional. E daí eu assim, queria chegar exatamente nesse ponto que você está abordando, que é a questão da locação, porque para o profissional da dermato essa é uma prática comum, né? Sim, é comum, a gente loca, existem empresas gigantes de locação de equipamento. Pensa, ó, quando eu comecei em 2003, 2002, com a Dermato mesmo, que eu tinha clínica, a gente alugava de São Paulo essa máquina, porque é o preço de um apartamento, de uma casa. E qual é o problema disso? Essa ponteira ela tem uma meia-vida, você tem que trocar as ponteiras, e ano que vem já lançaram outro equipamento, é igual carro, igual iPhone, que toda hora o paciente ele quer o último, né? E aí, para você acompanhar isso, tem que ter um giro muito grande. E muitas vezes, uma clínica menor, você não tem esse número de pacientes. Aí compensa você ter a sua empresa de locação. Tenho amigas que começaram assim. Ela comprou uma máquina, aí não vai deixar parada aquela máquina no consultório. Fez rentabilizar ali. Aí começou a alocar para médico. A Paty Facina fazia isso, né? Era ela? Ou não? Não, a Carol, hoje ela é dona da Sulaser. A Sulaser, não vou fazer propaganda agora, né? Mas eu acho que é a maior empresa de locação do sul, pelo menos, do Brasil. É gigantesca. Uma máquina, um Vectus de depilação laser, é mais ou menos isso, 500 mil. E eu acho, né, Vivi, que eu já ouvi muita gente falar, você inclusive, eu acho que o grande problema, além do custo, é isso. Assim, é um mercado que todo ano sai alguma coisa superior, uma coisa nova. Então, assim, além do valor, aquilo se torna obsoleto, né? E as pessoas realmente querem... O paciente quer a novidade, porque hoje ele tem isso aqui, né? E hoje tem tudo na internet. Então, a blogueira ou a atriz falou que tal máquina é melhor. Por exemplo, o Sculptra que a Anitta usou. Quando ela fez, meu Deus, vendeu horrores, acabou, ficou em falta o tal do Sculptra. Se a Anitta usou, é bom, eu também vou usar. E parece que é tão, né? Então, esse aparelho ele serve para fazer só coisa de glúteo ou não? Não, esse é um produto, é um bioestimulador de não é um aparelho, é um produto. Não, é um produto. João tá tipo eu. Não sei. Mas olha só. Mas acredito que eu também não sei. Mas para mim, era um aparelho também. Mas olha só, isso hoje... É que é um nome tão bonito, né, para aparelho. Olha só, Sculptra, né? Bonito, seria um aparelho que chama atenção. Mas o que é, né? Começou a ser feito um material para pessoa soropositiva que tinha aquela depressão facial e grande perda de tecido adiposo.
Quando faz uma lipo e enxerta, em face absorve muito rápido. Então, eles precisavam de um material que durasse um pouco mais. E aí saiu o Sculptra e saiu o Radiesse. O Radiesse é hidroxiapatita, que é o tal do cimento ósseo, que também serve para colar o dente na mandíbula, para repor alguma coisa. O ácido hialurônico é um preenchedor, mas eu posso fazer infiltração de cartilagem, de tendão, regeneração é muito rápida, pós-cirúrgica, quando o paciente tem essa quantidade de colágeno adequada. E a partir dos 30, a gente vai perdendo. E quando entra em menopausa ou andropausa, é gigantesca a perda de colágeno de tudo, inclusive de dente e de osso. Né? Então, assim, graças a Deus que a gente tem esses recursos hoje, não só para aparência, né? Mas também para a parte terapêutica. E outro dia, até acho que estava comentando com vocês, tinha uma paciente que a gente fala de saúde e bem-estar, né? Mas ela estava super deprimida. Daí ela chegou e falou assim: ai, hoje eu vim aqui só, vou fazer um botoxinho, mas eu vou fazer mais coisa também, porque eu sei que se eu fizer um botox, eu vou me sentir melhor, eu vou tomar banho direito, eu vou conseguir passear, porque eu vou me olhar no espelho, eu vou estar melhor. É a gente quando a gente se arruma, né? Porque na físio, às vezes a gente, principalmente aquele clima de hospital, que você não pode pôr brinco, não pode pintar, não pode isso, não pode aquilo. Quando você se produz para uma festa, para um evento, até você se acha mais bonito, né? Então, hoje eu tô me achando. Vocês lidam diretamente com a autoestima, né? Sim, e às vezes a gente nem mensura o benefício que a gente está promovendo. Né? Então, é muito além da aparência. Eu falo, a dermato, ela tem um espectro gigante. Na PUC, eu tinha o ambulatório lá de dermato, eu fui uma das que criou o ambulatório. Ou melhor, eu criei, depois deram continuidade. Mas a gente tratava tudo lá, queimados, ferida, doença de pele e também a parte da estética. Conta quantos pacientes apareciam para doença de pele ou para ferida. Pouquíssimos. A maioria, se deixasse, era só a parte da estética. Porque, além do custo e tal, né, todo mundo quer ficar mais bonito. E a parte de feridas, as pessoas às vezes nem sabem, né, que a fisiodermato funcional também trata isso. E a nossa maior área de linha de pesquisa é cicatrização, é reparo, né? E o povo, até eu estou indo para um congresso agora, internacional de cicatrização e cirurgia plástica, que é uma área super forte, né, da físio, mas a bariátrica também está na físio, né? Eu falo, a gente fecha qualquer ferida, pode mandar. Que horror, né? O João perguntou lá, né, mais no começo, como que era o mercado. Eu acho que, e posso estar enganada, Vivi, vai me corrigir, mas eu acho que a dermato, ela tem uma grande vantagem para as outras áreas da fisioterapia. Porque eu acho que dificilmente a gente vai chegar no momento que as pessoas vão ignorar a beleza e o bem-estar. Claro que a dermato é muito mais do que a estética, né? Sim. Tem várias outras áreas. Mas eu acho que essa sub-área ali, né, da estética, ela sempre vai ter demanda. Por diversas razões. Só porque eu quero estar bonita, porque eu quero melhorar minha autoestima, porque eu quero me sentir bem comigo mesma, né? Assim, e sempre. E eu acho que hoje em dia, com essa questão de redes sociais, é isso que a Vivi falou. Né? Eu vejo que fulano fez, aí eu também já quero fazer, e daí falo para o outro. Assim, isso vira uma febre, né? Eu acho que duas coisas. Né? Nenhum de nós não conhece alguém que é enlouquecido por fazer essas coisas. Né? E às vezes a gente olha e fala, mas nem precisa. Né? Tá fazendo por quê? Cara, na cabeça da pessoa, ela precisa. Mas essa mesma pessoa, às vezes tem uma lombalgia crônica um tempão, e ela não vai pagar para fazer fisioterapia para tratar a dor lombar.
né? Daí ela vai querer ou fazer pelo plano, ou dane-se, ela vai pagar o preço que for para fazer o Sculptra da Anitta ali. Mas vai ficar lá com a dor lombar, com a dor no joelho e assim por diante, porque somos assim. Isso é tão verdade. Tem uma coisa no mercado financeiro que é chamada de FOMO. Não é no mercado financeiro, né? Mas é que é muito comum a gente lidar com esse termo, que é o Fear of Missing Out, que é o medo de você ficar de fora. Então, acho que quem tá nessa vibe, né, de tentar ficar mais bonito e pensar em novos procedimentos, aquela coisa toda, ele vê uma coisa nova que surgiu, ele quer fazer. O exemplo do mercado financeiro que a gente sempre fala é o Bitcoin, né? Nossa, Bitcoin bateu a máxima histórica, $100 mil. Aí o cara pensa assim, nossa, quando tava, sei lá, R$1.000, R$2.000, eu devia ter comprado Bitcoin. Então, aí ele vai e compra. Aí o Bitcoin dá uma caída lá, ele se desespera e vende. Então, assim, ele perde dinheiro. Que é esse medo de ficar fora, né? Então, no mercado financeiro, a gente pode fazer essa analogia aí com quem busca muito essa perfeição, essa beleza, né? É o FOMO. E eu tenho certeza que na Dermato tem muito disso. Tem muita distorção de imagem também, né? Que às vezes, ao invés de procurar o terapeuta, vai se tratar, e enfim, aí vai da gente, né? Não, e daí até, né, essas reportagens que a gente vê de sei lá quem injetou óleo, não sei o que lá em casa, ou na vizinha. A gente já viu, assim, gente morrendo por causa disso e se torna um problema de saúde pública, né? Então, fico alerta aqui que, obviamente, né, qualquer procedimento que você queira fazer, procure um profissional qualificado. Isso aí é... Né, mas você estava falando também da internet, duas coisas que faz vender procedimento. O filtro no Instagram, porque sempre vai ter um filtro que vai te deixar mais bonita. Aí você vai chegar e vai falar, olha, eu quero igual a esse, eu quero ficar assim, porque eu vi que ficou legal. Isso super vende. E quando a gente entra no online e tá cheio de sombra na cara, e daí começa a ver, tô com papada, todo tempo encher a olheira, tá zoado. Mas mulher tem muito mais disso do que homem, tá? A autoestima de homem tem que ser clonada. Porque a gente tem muita oscilação hormonal também, né? A gente deprime às vezes. Agora você deixou um espaço para uma outra pergunta. Tem aumentado a quantidade de homens que procuram procedimentos ou já estabilizou? Assim, acredito que continue a maioria mulheres, né? Mas tem aumentado? Olha, graças a Deus, sim. Né? A maioria são mulheres, mas hoje tem, tanto que tem até franquia para homem, né? De harmonização. Eu acho que é muito de geração. Só para fazer procedimento em homem? Só para tratamento estético masculino, mas eu vejo muito. Os de 30 anos até 40, eles não se preocupam, são os metrosexuais. Eles vão, fazem, põem o botox, arrumam o topete, faz mandíbula, põe dente, estão de boa fazendo. Os já que pegaram uma geração menos instagramável e tal, né? Tipo, 40 mais, 50 mais, aí relutam um pouquinho. Mas tem a outra parte terapêutica também, né? Então, a pessoa que tem muita enxaqueca, a toxina melhora muito a enxaqueca tensional, principalmente, dor por apertamento, problema de DTM, meu Deus, não, é excelente, não tem como você tratar. Eu era uma das que vivia quebrando plaquinha. Graças a Deus, nunca mais. Eu viajava, até fiquei de gravar um vídeo, não gravei. Eu viajava com um travesseiro embaixo do braço, para qualquer lugar que eu fosse, e a moldeira. Só não dormia de calcinha bege e camiseta de político, mas era quase isso. Outro dia eu fui no aeroporto, vi uma senhora lá com o travesseiro embaixo do braço, eu lembrei da cena, eu fiquei olhando e falei assim, nossa, me vi há tantos anos atrás, graças a Deus me libertei. Então, o benefício, né, que promove não é só a parte estética, e é isso que a gente quer enfatizar, né, principalmente a toxina, tem tanta coisa, tem até tratamento de neoplasia com toxina, de publicação, só que, claro, né, o povo
ajustou para a beleza, mas existem outras coisas, né? Ô, Da Vivi, parte terapêutica. e do público feminino, pelo menos da tua experiência, quem mais procura? São pessoas bem jovens, porque hoje, uma coisa que me chama muito a atenção, os nossos alunos, né, de graduação, eles têm o quê? 20 anos? 19, 20, Sim. 21? A E idade da minha... muitas fazem. Então, assim, muitas já fazem aplicação de toxina, elas falam, né, que é preventivo e né. Então, assim, eu já vejo muito essa busca dessa população muito jovem. Sim. Mas o quê? São pessoas já mais idosas? Eu De acho meia que idade? é muito do perfil do teu atendimento mesmo, teu consultório e tal. Então, o meu perfil de trabalho, de uma maneira geral, é a galera de 40 a mais, né? Então, eu tenho o povo Aí na eu idade... ainda, por isso que eu não vou, porque eu ainda não tenho. Eu ainda tenho 25, né? Tenho Então, eu 28. não tenho tanto grupo, pessoas tão jovens nos meus pacientes. Já, claro que tem, né? Até as amiguinhas da minha filha, pensa, minha filha tem 21 hoje. Aí elas vão, tia, eu quero pôr a boca. Daí a mãe não deixa, né? Daí eu falo, não, vamos pôr só um pontinho de botox que já vai dar uma inchadinha, vai virar uma coisa que você vai gostar. Posso fazer botox? Não, porque é muito cedo, você não precisa. Ai, mas e o preventivo? Preventivo é passar creme e tomar água e filtro solar. A não ser que a pessoa realmente tenha uma expressão muito forte. Outro dia eu fiz uma toxina. Né? Eu fiz uma toxina num menino de 16 anos, mas ele estava aqui, ó, super marcado, olho claro, forçava bastante a região. Então, quando que ele vai fazer novamente? Talvez daqui a 1 ano, 2 anos, não é uma coisa que tem que fazer sempre. Ele é jovem, né? Então, tem que ter o bom senso. E claro que tem profissional que não tem, só que aí entra, acho que fala mais alto o meu profissional e ético e o professor também. Por que eu vou fazer uma coisa que aquele paciente não precisa só para vender? Eu não encaro assim, mas eu sei que tem muita gente que encara, né? Então, isso é um dos meus diferenciais, que as minhas pacientes, elas confiam mesmo, porque sabem que eu não vou querer vender por vender. Nunca fui assim, nunca serei. Eu sempre indico o que ela realmente precisa. E às vezes elas vêm até com o orçamento pronto. Para todos. Às vezes vem até com o orçamento pronto. Você acha que eu faço isso e aquilo? Tem gente que me manda online, está em outro país, em outro lugar. Me falaram para fazer isso. Daí eu falo, não, faça só isso que já está bom. Porque o exagero também não é legal, né? Não, daí é o que a gente brinca, né? Que tem um povo que faz a demonização facial. E fora que ele envelhece, né? Por exemplo, uma menina de 23, toda mega, cheia de boca, de nariz, de bochecha, de não sei o quê, parece que ela tem 40, porque tira a cara de criança para cara Eu de acredito, adulta. eu acredito que o povo brasileiro é um povo muito vaidoso, né? A gente vê muito isso. Ao mesmo tempo, na minha percepção, tá? E aí eu quero saber a tua opinião também, Vivi, e si também, né? Obviamente, se quiser contribuir. Eu acho que a entrada nessa questão dos procedimentos estéticos é um caminho completamente sem volta. Me parece que a mulher ou o homem, né, que faz a primeira vez ali, ele vai querer fazer mais uma coisinha, mais outra, e acredito que chega uma hora que, assim, não sei se você já teve que falar isso para algum paciente, Vivi, viu, menos, vamos dar uma segurada, não vamos fazer tanta coisa. Existe isso? Tem casos assim? Tem, super tem. É um caminho sem volta, mas é necessário, né? Se você quer se sentir bem, vamos pegar as artistas ali, ó. Tem a Xuxa, que às vezes ela fala, e tem a Eliana. A Eliana sempre fala, eu quero fazer e eu não quero aparentar uma idade maior. E a Xuxa já queria tudo natural, só que agora ela mesma já está falando, não, eu realmente estou com uma aparência diferente. Cada um se enxerga, né, do jeito que quer. Eu posso assumir meu cabelo branco, eu posso pintar, eu posso fazer o que eu me sentir bem.
Mas eu realmente tenho um pessoal, principalmente de preenchimento labial, que, olha, é fogo segurar essa mulherada. Às vezes elas vão em outro lugar. Tem gente que a gente não consegue conversar, porque assim, você só fica olhando para a boca da pessoa, porque é um negócio. E o ruim é assim, né? Às vezes a pessoa acha que você só faz aquilo. Eu falei assim, ó, eu vou parar de postar você nas minhas redes, porque você, além de eu colocar, tá um tamanho bom, aí ela vai lá e tá com um filtro que aumenta, e ainda faz um contorno ao redor. Daí você fala, meu Deus do céu! E boca é uma das coisas que vicia, tá? Porque você faz, fica inchado e você viu que ficou bom. E aí você vai lá e quer pôr mais. A ideia acho que fica um ponto muito, né, tênue ali do que é o natural em termos de beleza, né, e do exagero. E o exagero. Tanto que a gente tem vários estudos, até eu falo muito isso nas aulas, nos cursos. Existem alguns pontos da face de mensuração, de anatomia mesmo. E nem sempre a gente precisa seguir essas medidas, porque todo mundo tem um lado diferente do outro, é assimétrico. E aí, o que aconteceu lá atrás com os harmonizadores, né? O povo foi ficando com a cara desse tamanho, porque se eu pegar as proporções, ó, a minha testa deve ser igual ao terço médio, que deve ser igual ao inferior. Eu tenho a testa grande, ó, meu queixo pode aumentar até aqui. Se eu só aumentar o queixo, vai virar um queixo de bruxa, daí eu tenho que aumentar essa proporção. Se eu aumentar para cá, minha cara vai ficar desse tamanho, eu vou virar outra pessoa e estranho. E isso foi acontecendo muito na harmonização. Graças a Deus a Agenda Físio já pegou isso mais filtrado. Mas tem um congresso em São Paulo, que eu não vou falar qual é, que é não só eu, vários vão, que é de outra área, porque é muito legal. Você vê o povo caricato, vê uns exageros, tinha uma bochecha desse tamanho, o queixo, aqui embaixo, nada a ver, só para respeitar uma proporção que se a agenda fosse perfeitinho, ok, mas não é, né? Então, graças a Deus, o Brad Pitt, natural, né? O Brad Pitt teve um estudo que saiu lá do rosto do Brad Pitt. E aí colocaram o lado simétrico dele. Ele era outra pessoa e feio. Então, nem sempre essas proporções. Esse estudo, então, eu já entendi. Né? Estudo científico. A gente tem que descobrir, essas vezes eu vejo uns memezinhos, qual é o procedimento que o Tom Cruise faz. Porque esses dias eu vi uma foto, né, dele com um gurizinho, um outro ator, quando esse ator era criança. Aí tava ele lá num filme, 1900 bolinha, com o guri. Aí agora ele de novo com esse ator adulto. O cara parece um velho acabado e ele lá pleno, exatamente igual. Assim, ele é tem impressionante. Que mas a própria Demi Moore, né? Lembra que ela pareceu estranha, esquisita, com o rosto harmonizado, tudo zoado. Aí depois fizeram o processo reverso. E aí fez plástica. Então, plena, né? 60 e poucos anos. Sim, tá linda, né? Força, amiga. Vamos conseguir. Nós vamos. Mas vai desde hábitos de vida, condições também, né, gente? Porque é um custo extra, né? Então, como diz, tem que ralar aí para se manter. Para pagar os nossos luxos. Isso aí. Correria. E o que assim, de tudo que você já viu, né, dos congressos que você participa, das pessoas que você acaba conversando ali, qual que é o futuro que você vê para dermatofuncional? Ai, pergunta difícil, né? Porque ao mesmo tempo eu vejo que a gente está no caminho certo agora com os injetáveis, tende a crescer, né? Tem coisas que eu acredito que a gente não vai conseguir, mas até aqui
tá tudo certo. Né? Essa tecnologia sempre vai ter lançamento, produto. Hoje fala-se muito da estética regenerativa, né? Então, é o nome da moda agora, que é usar os exossomos, o PDRN. O PDRN é para ser do esperma do salmão, mas não é bem isso, né? Mas comercialmente porque ele é regenerador. E isso tem estudo publicado, lá dá uma buchada lá no PubMed, se matando em rir. E serve para quê? Para tudo. Para colocar onde? A gente coloca subcutâneo, né, ou tópico, mas tem estudo dele intramuscular para tratamento de Parkinson, prevenção de Alzheimer, tipo, é top. Aí entra os coreanos, né? Aí vai vir. Ai, no meu Instagram só aparece isso, a gente já vai conversar. Mas daqui a pouco vai mudar a lenda do boto. A mulherada não engravida mais do boto, agora vai engravidar do salmão. E assim, eu não sei, né? Eu falo, meu sonho é ir para a Coreia, acho que eu já estou marcando. Aí, a gente não pode contar o sonho. Depois vocês cortam essa parte, diz que a gente não pode contar, senão não realiza, mas eu quero ir. A Coreia eles são anos-luz na frente com essa coisa de estética, e hoje está na moda, acho, por causa dos doramas, né? Se vocês entrarem na farmácia Panvel, Droga Raia, tem uma linha lá inteirinha de cosmético coreano. E o brasileiro, dele consumir. No meu Instagram só aparece. Você quer saber o segredo coreano? Aí aparece aquelas coreaninhas lá com aquelas peles tudo bonito, esticada. Mas e eu quase clico toda vez. Nunca cliquei, então você descobre para mim. Olha como isso é muito cultural. Lá, elas fazem lipo e tal com 15 anos. Elas não podem ter músculo. Para eles, bonito é ser branco e magrelo, super magros. Então, eles abrem o olho para ficar mais ocidental. Tem umas cirurgias muito loucas. Fio coreano, os fios todos são coreanos que a gente trabalha, eles são muito bons. Mas elas fazem procedimento? Para mim, o segredo coreano, elas comiam alguma coisinha, passavam um produtinho. Não, porque eles têm as pesquisas em cosméticos são gigantescas. O PDRN, exossomo, tudo de lá. Se não é de lá, é para aqueles lados, né? As fábricas às vezes são na Coreia e aí o país compra a patente, né? E aí só lacra e tal, mas a origem normalmente de vários produtos que a gente trabalha aqui é coreano. Ô, Vivi, então você vá para a Coreia, serei sua primeira vai. Olha só. Para tomar sol, para fazer mais efeito. Então, outra curiosidade, aqui a gente gosta de glúteo, né? Você não consegue falar de uma brasileira sem glúteo. A onda. Lá, não pode ter ou tem que ser palitinho. Aí eu fiz uma live com uma aluna. Viviane, você lá ia fazer muito sucesso. Ou não, né? A pessoa é diferente. Uma aluna minha, ela mora no Japão. E a ex-aluna, né? E aí ela estava comentando das culturas, que eles tomam banho sem roupa no meio, tipo, tem uns ofurô gigantes. Você toma banho de roupa? Viviane, calma. Elas tomam sem roupa. Aí no verão se cobre. Não entendi. Não, diz que as coreanas tomam banho sem roupa. Não, tomam banho com as pessoas. Diz que tem uns ofurô. Eu não terminei, né? Em local público? Local público, no meio de uma... porque eu falei, também tomo. Não. Local público, numa praça, todo mundo peladão lá, tomando banho, naquelas águas quentes e tal, e todo mundo olhando. É moderno no Japão? Japão. E ainda... Eu vou lá conferir. E ela comentou ainda que daí no verão ele se cobre inteiro para não pegar sol, que o sol faz mal para a pele. E para a gente já, né, estimula a vitamina D. Não, mas eu me perdi. Eles tomam banho público no inverno? Sem roupa. Entendi. E no verão daí usa aquelas malhas que a gente vê às vezes o povo usando como fotoproteção.
se cobrem inteiro, vão para o mar daí de roupa. Mas e a vitamina D desse povo? Gente, porque eu tento tomar sol. Não é possível. Minha vitamina D sempre. Agora eu voltei, eu passei um mês na praia, mas pensa lá, meio-dia, lá com o solzão, velho. Eu cheguei aqui, minha vitamina D estava baixa. Não é possível. A gente aqui em Curitiba, igual, ou pior, né? Então, enfim, tem muita coisa ainda para investigar. Pode ser que seja também alimentar, né? Quando a gente consome muitas coisas inflamatórias, que são açúcar, farinha, tudo isso com certeza influencia em absorção. Não sei se específico de vitamina D, aí eu teria que estudar mais. Mas daqui a pouco já descobrem mais alguma coisa, né? Enfim, tem assunto aí infinito. Uma outra coisa, ó, que você perguntou do futuro, eu vejo muito a parte integrativa, né? A fisiointegrativa ainda não falaram, mas de uma maneira geral de tratar as vitaminas como um todo. E tem muita coisa, né, gente, para ir. Até eu já estou pensando em fazer outras vertentes aí. Muito bom, muito bom. Se você tem mais alguma pergunta para Vivi? Eu depois vou fazer uma consulta pessoal. Você está super interessada em algumas coisas que ela falou aí. Inclusive, você falou esse negócio do Japão aí. Ela vai para o congresso de Tóquio lá, mas ela vai também por esse motivo. Ela já sabia esse negócio dos banhos aí, ela só não quis dizer. Faz uma live lá, amiga, tomando banho com a galera. Por favor. Não, e no frio ainda. Vai ser? Quando que vai ser? 26? Vai ser 20... Não, 29, 30, 31 de maio. Ou 20, Nossa, 29, 30, 31 de maio. Eu não aguento muito congresso assim, não. Só se tivesse patrocínio. Tem que escrever, né, amiga? Aí vai. Que legal, né, gente? Essas partes internacionais, a emoção que dá de você estar junto com aquele cara que você leu o artigo, que você cita, que não sei o quê. Nossa, E eu recomendo, Vivi, esse congresso, ele é diferente um pouco dos congressos que a gente está acostumada, sabe? Porque ele é o maior congresso de fisioterapia do mundo. Uhum. Lá em Dubai, há 2 anos atrás, não foi muita gente, até pelo local, tinha um monte de... Né, teve um monte de situação até política, né, na época, né? Uhum. Mas tinha em torno de 2.500 pessoas. Para esse congresso, já bateu 4.000 inscritos. Olha. Eles diz que estão esperando 6.000. Tem um pessoal que acha que não chega, mas eu, por exemplo, eu vou, mas eu ainda não me inscrevi. Então, assim, deve ter uns perdido igual eu, né? Que, assim, tá achando que vai e ainda não se inscreveu. Então, eu não mas já comprei a passagem, que é o mais caro. Garanta a passagem. Eu tenho todos os meus serviços, né? Porque eu vou trabalhar um monte, né? A gente vai apresentar trabalho, eu vou ser chair de uma mesa, serviço isso é muito legal. Mas... Representante brasileira no Congresso Mundial de Fisioterapia, professora Sibeli. Não é para qualquer um, não, né? É um orgulho, inclusive, para a nossa instituição, para o centro que ela vai representar. Mas é muito legal, assim, porque tem todas as áreas. Eu até falei hoje para eles, né? A gente fica com o stand da IMPA, que é da Associação Internacional de Neuro, pelo menos no último, ou da IFOM, que era do lado. Então, fica todas as associações próximas, a gente conhece todo mundo. Então, assim, tudo que tem de melhor de todas as áreas da fisio é lá. Né? E eu tô super animada nesse do Japão, porque eu fico imaginando os estandes de produtos e equipamentos, né? Sim, a tecnologia. Não vai ter outro lugar que vai ter, acho que as coisas mais, né, fora... Eles são muitos, gente, eles são muito certinhos, né? Essa minha aluna, ela queria fazer um curso e levar um professor para lá. E ela foi pedindo quem que eu podia indicar, que era mais perto, para lá e tal. Nossa, o que eles pedem, nota disso, nota daquilo, certificado disso, certificado daquilo, nananana,
Se você não fizer tudo 100% alinhado, desde a data de nascimento, com o certidão de nascimento, o histórico da pessoa, eles não chamam, não deixam. Olha, é bem admirável, né? Porque tem lugares que, não estou falando que são mais informais, digamos, mas ali, nossa, formalidade extrema. Que legal, se depois se tira um monte de foto, grava vídeo lá para a gente poder participar do congresso e faz uma listinha. Eu espero que até lá minha voz volte, porque faz 2 semanas que eu perdi minha voz e não volta, pelo amor de Deus. Tem que dar aula em Libras. Simples assim, né? Ô, Vivi, eu não sei, Libras não sei. E quem curtiu aqui a nossa conversa, quer saber um pouquinho mais sobre você, quer te seguir, quais são os teus contatos, as tuas redes, onde que o pessoal pode te encontrar? Olha, hoje está mais fácil, né, me achar no Instagram, @vivianecarrer, e e-mail, dra.vivianecarrer@gmail.com. Acho que são os lugares mais rápidos aí, fáceis para me achar. E fico à disposição, né, gente? Eu gosto de compartilhar as coisas, estou sempre aprendendo, eu acho que a gente consegue chegar mais longe se a gente compartilha. Perfeito. Se quem quiser encontrar você? Também, né? Acho que hoje acaba sendo o Instagram também, né? E eu já falei aqui algumas vezes, eu como a Vivi, assim, eu gosto muito de trocar figurinhas e, então, assim, sempre respondo, né, as pessoas que me mandam, né, mensagens perguntando. Então, né, se tiver alguma dúvida, aí no caso sobre a neuro, né, a dermato, vocês perceberam que eu não entendo nada, só para deixar claro, eu fico bem feliz de poder ajudar. E você, João? Show de bola, sim. Só para quem não está assistindo em vídeo, né? Às vezes o pessoal está só ouvindo pelo Spotify ou em algum player qualquer. O Instagram da Viviane, pessoal, @Viviane com I, Viviane Carrer, e o da Cibele, @Cibele Melo Knaut, com K mudo, tá? Knaut. Bom, pessoal, para quem quiser me encontrar, no Instagram também é o caminho mais fácil, @investidordoutor. Como eu falei, produzo conteúdos lá relacionados a finanças, a orçamento, a investimentos, aprender a investir no Brasil, fora do Brasil. Por que é importante a gente pensar em dolarizar o nosso patrimônio, né? Que é tentar investir em empresas fora do país também, para que a gente tenha segurança futura e que lá na frente, quando a gente quiser aproveitar um pouquinho da nossa vida, a gente tenha a colheita de tudo aquilo que a gente plantou anteriormente. Então, sempre é tempo de plantar. Vivi. Olha só que chique. A gente aprende a investir com o João para gastar com a Viviane. Olha que beleza. Então, gente, eu vou ali, ó, João. Já vai me dar uma consultoria, pelo menos. Vocês podem fazer uma dupla. Perfeito. Guarda aqui e gasta ali. É isso. Vista. Ao mesmo tempo, tem que dar um jeito de investir, senão a gente não sai do lugar, né? Isso com certeza, com certeza. Tem um ditadozinho que fala assim, que a gente não precisa ser rico para investir, mas para ficar rico é necessário investir. Então, guardar essa frasezinha aí. Vivi, super, super, super obrigado pela tua presença aqui no Fisioverso. Esse bate-papo leve, gostoso, agradável, característico da tua pessoa, né? Então, eu não tinha dúvida que seria diferente aqui também. Então, muito obrigado por você ter disponibilizado o seu tempo, o seu conhecimento e ter se doado aqui para o nosso público também durante esse tempinho. Tenho certeza que o pessoal gostou muito da nossa conversa, então muito obrigado por ter comparecido aqui ao nosso podcast. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar do lado de vocês e dessa galera bonita que eu tenho certeza que está ouvindo, pelo menos, né? Então, um beijo para todo mundo, contem comigo sempre. Obrigada, Vivi, foi uma delícia, né? Foi bom aqui, né, João, dar umas risadas e aprender um pouquinho e acho que cumprir mais uma vez o nosso intuito aqui do Fisioverso, que é realmente mostrar esse multiverso da fisioterapia, né? Mais um caminho
que a gente tem dentro dessa nossa profissão que é tão grande, né? Assim, que nos traz tantas possibilidades. E a gente falou um pouquinho aqui hoje, né, mais da dermato, e ainda falamos de um pedacinho da dermato, né, maior, que a gente acabou indo um pouquinho mais para o lado da estética, e a dermato, né, a gente falou, a Vivi repetiu aqui, ela é uma área gigantesca também, que a gente tem um monte de outras coisas a explorar, e isso é a fisioterapia, né, dentro de cada uma das nossas especialidades, a gente tem um universo para explorar, e a gente tem essa sorte, né, de ter escolhido uma profissão que nos possibilita tantas direções, tantos caminhos, e que quando a gente se prepara bem, quando a gente se dedica, quando a gente tem, né, os nossos propósitos, as nossas metas, a gente chega lá, né? A gente consegue ter o retorno que a gente tanto falou aqui que é importante, né? Que a gente vai conseguir realmente casar ali o que a gente gosta, o que a gente ama, com o nosso sucesso profissional. Obrigada, Vivi, eu tenho certeza que muita gente ficou aí com os olhinhos brilhando e super animados, né, para conhecer talvez um pouco mais a área, e até as pessoas que já estão, né, já são formados há muito tempo e às vezes estão um pouco desanimados, como você mesma contou, que já passou por isso, talvez tenha acendido ali uma luz para dizer, opa, talvez, né, seja um caminho que eu possa vir a seguir. Então, obrigada de novo. Vamos para a nossa saudação final? Vamos lá. 3, 2, 1. Um abraço, pessoal, e até o próximo episódio. Tchau, gente. Obrigada.